Olá, meus amigos. Vamos ver os modelos de organização do trabalho. Falaremos sobre os pensadores da teoria administrativa. Podemos iniciar com a teoria focada no Fordismo e depois evoluiremos até o que é hoje, que é a grande crítica da administração moderna, que é a Escola de Frankfurt. Falando do Fordismo, podemos chegar à conclusão de diversos pontos relevantes. Mesmo que você me diga que a cronologia traz a teoria como algo do passado, eu sempre digo que todo pensamento é evolutivo. E você compreender a teoria e evoluir com ele nos tempos presentes faz com que você tenha uma visão mais ampla, mais organizada e possa criticar mais isso. Tenho com você aqui um ponto importante, falando sobre Fordismo. Você me diz sobre administração científica e eu passo a você o seguinte, a bola para você. A administração científica nasce com Taylor. Taylor consegue estruturar uma forma diferenciada em relação à administração. E faz o quê com essa diferenciação? Traz uma organicidade, traz uma forma estruturada para que você possa entender a melhor forma de produzir. Lembrando que naquela época em que se iniciou as indústrias de forma mais estruturada, as pessoas eram vistas como coisas, né, como uma ferramenta de trabalho. E Taylor acreditava que se organizando essa ferramenta, você teria a possibilidade de trazer o quê? Uma eficácia produtiva, a possibilidade de produzir mais em menos tempo. Dentro desses princípios, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Hoje, o homem pode ser tratado como coisa? Claro que não. E aí vem a evolução desse pensamento. O homem hoje como alguém que contribui, que pensa, que faz a diferença. Na época de Taylor, né, a produção em linha, depois colocada por Ford, fazia grande diferença. Qual era a diferença? A diferença é produzir mais em menos tempo com um custo muito baixo. Mas isso gerava um estresse muito grande, junto àquele trabalhador que era visto como uma ferramenta de trabalho. As teorias evoluem e com ela nós podemos evoluir do ponto de vista do pensamento. Se eu pegar lá com você a crise relacionada a este momento, que é a crise da burocratização, que é a crise que faz com que o homem passe de ser máquina para se tornar gente, é o que é o pós-modernismo dentro das teorias administrativas. Eu vejo Ford como algo muito importante, como base desse momento do pensamento. Vamos fazer o exemplo aqui para que você entenda isso melhor. Se você já foi visitar uma fábrica, com certeza sim. Você está numa fábrica, né? Vamos fazer uma fábrica da década passada, do século passado, né? Do começo do século passado. A fábrica era estruturada em especialistas, super especialistas, onde o tempo era mensurado como forma de produtividade e aquele funcionário só podia fazer aquele movimento e gastar o mínimo de força possível para desenvolver aquele movimento. E a linha de produção de Ford traz isso como eficácia. Ele conseguia produzir um carro, né, a cada meia hora, porque todo mundo trabalhava de forma sequenciada, estruturada, com a ferramenta na mão. Mas fazendo essa rotina durante 8, 9, 10 horas, que na época o regime de trabalho era realmente 10, 12 horas, fazia com que a pessoa se estafasse muito rapidamente. Nesse princípio, o pensar estratégico, o pensar como holístico, a administração holística, faz com que você tenha uma visão integrada entre homem, sociedade e ambiente. Eu digo que o administrador moderno tem mais responsabilidade que o médico. Porque quando o médico erra, ele vai fazer mal a uma pessoa. Mas quando o administrador erra, faz um mal para milhares de pessoas. Isso é um problema muito sério, porque eu vejo hoje administradores que não têm essa visão holística, essa visão integrada, principalmente essa evolução da teoria, em termos de pensamento. Quem é que começou a repensar melhor isso? Nós temos aí o exemplo de Mary McFarlane, que foi a primeira mulher a falar com que o trabalhador ele tinha voz ativa, ele tinha a dialógica como parte importante do seu aprendizado. E o que é essa dialógica? Dialógica é a capacidade de se comunicar e compreender o que o outro, o que o funcionário deseja e como, né, integrar essa comunicação a favor da empresa, da organização. Mary McFarlane fez justamente esse desenvolvimento da teoria, foi a primeira mulher a escrever sobre isso e trouxe para nós uma visão muito ampla em relação a esse momento da administração moderna. Um passo à frente, quem realmente daí estruturou isso em forma de pesquisa, foi Elton Mayo. Mayo trouxe para nós a pesquisa em campo e a pesquisa empírica com foco na produção. E ele queria estudar uma coisa muito simples, o efeito da iluminação na produção.
E o que ele fez? Ele pediu para 10, 15 funcionários, né, virem trabalhar com ele no lugar isolado. E ele conversando com os funcionários, o que ele desejava desses funcionários, que era justamente verificar a produção mais ágil e mais rápida naquele período. E ele começou, então, a pedir para que o pessoal trabalhasse e desenvolvesse essa competência, as competências deles em relação à montagem de uma determinada peça. E ele veio montando, né, e falando, pessoal, olha gente, agora é um pouco mais rápido, agora é um pouco mais lento, e foi mudando a iluminação. Olha que interessante, independente da iluminação que ele colocava, quanto mais ele conversava e trocava ideias com esse pessoal, mais rápido eles produziam. E aí começou o pessoal a dar ideias a ele em relação àquele modelo. E foi o quê? Foi aumentando a eficácia da produção. Por quê? Porque ele permitiu que o funcionário se integrasse com a solução que era a montagem das peças. E ele viu que o layout era importante, mas mais importante que o layout eram as pessoas. E aí essa crise, que eu digo crise da burocratização que ocorre, é justamente esse repensar, né? Esse repensar em relação ao modelo produtivo, que na época era mais instrumental, era mais estruturado, tinha as etapas todas organizadas, os tempos cronometrados, as ferramentas à mão. Isso era bom, porém, esqueci o mais importante, o humano dentro das relações organizacionais e sociais. Então, ter o instrumento, ter o ferramental é importante, mas a substância por trás do ferramental, né? Essa evolução em termos do pensar é que é o salto da administração moderna. Aí nós temos, que substancialidade é essa, professor? Se eu falar para você que todo funcionário que chega à fábrica para se trabalhar, como é que ele se envolve na fábrica? Como é que ele desenvolve suas competências na fábrica ou na sua empresa? Ele fecha a porta, esquece tudo lá fora e começa a trabalhar? É assim que funciona? Você dá o ferramental para ele, toma aqui a sua câmera de vídeo, toma aqui o seu microfone, né?